Pessoal, vou falar então sobre cálculo de desvio padrão e variância para dados discretos, ok? Então, vou dar um exemplo. Um aluno na escola teve nota 8 na disciplina de matemática, notas 7 na disciplina de português, nota 4 na disciplina de geografia e nota 5 na disciplina de história. Para eu calcular o desvio padrão ou a variância, primeira coisa eu preciso calcular a média de todas essas notas. Então aqui estão as minhas notas, as notas desse aluno, e eu vou calcular a média aritmética dessas notas. Ou seja, eu vou fazer o somatório de todas as notas e dividir pela quantidade de elementos. No caso aqui são 4 notas, vou dividir por 4. Então eu poderia somar 8 mais 7 mais 4 mais 5, que dá 24, e fazer 24 dividido por 4. Logo, eu tenho que a média aritmética das notas é 6, ok? Então eu vou colocar aqui, nessa coluna, a média aritmética de todas as notas. O próximo passo é eu calcular essa diferença dos dados para a média, tá? Por quê? Desvio padrão e variância são medidas de dispersão. São medidas que mostram a distância entre a média e o dado respectivo. Então, por isso eu calculo a diferença. Então, aqui eu tenho 8 menos 6, que dá 2, e faço isso em todas as linhas respectivas. Percebam que eu vou ter alguns números negativos. No caso, 4 menos 6 dá menos 2. Uma vez que eu tenho a diferença dos dados para a média, observem que eu não posso somar esses números aqui. Se eu somar todos esses números, eu vou ter como resultado 0, ou seja, não vou chegar a lugar nenhum fazendo esse somatório. Então, por isso, eu vou elevar ao quadrado a diferença, essa diferença que eu calculei. Então, eu vou fazer 2 ao quadrado, vou fazer 1 ao quadrado e assim sucessivamente. Vou elevar ao quadrado. Uma vez elevado ao quadrado, eu preciso calcular agora a média aritmética desses quadrados, desses resultados. E a média... Não entendi? Isso, 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo, porque menos vezes menos dá mais. E agora que eu tenho o quadrado das diferenças, eu vou já calcular a minha variância. A minha variância é o quê? É a média aritmética do resultado desses quadrados. Então eu faço... O que é a média aritmética? É a soma desses valores dividido pela quantidade. Então eu faço 4 mais 1, 5, mais 4, 9, mais 1, 10. 10 dividido por 4 dá 2,5. Então eu tenho que a minha variância, nesse caso aqui, é 2,5. Ok? E o que é o desvio padrão? Percebam o seguinte, na hora de fazer a diferença, eu elevei ao quadrado, eu fiquei com uma informação um pouco distorcida da distância entre o dado para a média, da dispersão de cada dado. Então nada mais natural que agora, já tinha elevado ao quadrado, eu vou fazer a raiz quadrada desses valores, ou seja, a raiz quadrada da variância é o desvio padrão, tá? Então o que eu vou fazer? Vou calcular a raiz quadrada de 2,5. Ou seja, raiz quadrada de 2,5 é a mesma coisa que elevar esse número a meio, mas você pode fazer aí na calculadora, ok? Aqui eu vou elevar a meio.
Então o desvio padrão dessa distribuição é aproximadamente 1,58. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada informação, e lembrando, essas aqui são os dados, são as informações, elas estão, na sua grande maioria, até 1,58 acima da média ou abaixo da média. Perceba que, se eu for fazer essa análise, eu tenho que aqui a média é 6, então os dados vão variar de 7,58 até 6 menos 1,58, que dá, deixa eu fazer a continha aqui, então de 4,42 até 7,58. Na maioria dos dados, os dados estarão dentro dessa faixa. Então percebam que alguma informação pode sair do range, né? Ok? O 8 aqui não compete, mas a maioria está dentro desse range, de 4,42 até 7,58. Isso é desvio padrão e variância de dados discretos. Obrigado pela atenção, até a próxima videoaula. Não esqueça de dar um curte. Não esqueça de dar um curte se você gostou da aula.